A visita de trabalho do secretário de Estado dos Estados Unidos em Boa Vista, em 18 de setembro, constituiu etapa de périplo mais amplo pela América do Sul, que inclui ainda Suriname, Guiana e Colômbia. A passagem pelo Brasil teve por objetivo, segundo o próprio Departamento de Estado norte-americano, reafirmar a parceria estratégica entre os dois países no enfrentamento de desafios comuns na região do hemisfério. Nesse contexto, o encontro entre o ministro Ernesto Araújo e o secretário Pompeu não constituiu evento isolado e precisa ser analisado do ponto de vista mais amplo da parceria estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos. Em reuniões dessa natureza, é praxe que haja intercâmbio de opiniões e troca de impressões a respeito de situações econômica, política, social em diferentes países, particularmente naquela região. Não há nada de particular, assim, no fato de o ministro Ernesto Araújo e o secretário Mike Pompeu terem tratado da situação da Venezuela, que é uma situação recorrente no momento. A esse respeito, o encontro não trouxe novidades quanto às conhecidas posições do Brasil e Estados Unidos a respeito do regime do presidente Nicolás Maduro e da grave crise humanitária, política e econômica com que passa a Venezuela. É do interesse brasileiro promover um ambiente democrático, livre e próspero nas Américas, em consonância com todos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, inclusive o da prevalência dos direitos humanos no artigo 4º, inciso 2º. De acordo com as agências da ONU, o número de venezuelanos que deixaram seu país ultrapassa 4 milhões de pessoas, 15% da sua população. Para garantir o atendimento humanitário aos refugiados e imigrantes venezuelanos em Roraima, principal porta de entrada da Venezuela no Brasil, o governo federal criou a Operação Acolhida. Trata-se de uma grande força-tarefa humanitária, executada e coordenada pelo governo federal com apoio de agências da ONU e de mais de 100 entidades da sociedade civil. A operação oferece assistência emergencial aos refugiados e imigrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira do nosso estado de Roraima. Eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência, 1 minuto. Eu vou encerrar essa votação. 1 minuto eu inicio a outra, enquanto vota, Vossa Excelência conclui o discurso. Está encerrada a votação. Votaram 139, não 2, está aprovado. O nome do senhor Carlos Augusto Amaral Oliveira para exercer o cargo de Ministro Superior do Tribunal Militar. Mensagem número 20, 2020, número 351, 2020, na origem, pela qual a Presidência da República submete à sessão do Senado Federal a escolha do senhor Francisco Mauro Brasil de Holanda, ministro de primeira classe de carreira, diplomado do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Estado do Kuwait e cumulativamente no Reino de Bahrein. Parecer número 13 da CRE, favorável do senador Zequinha Marinho. Discussão e votação do parecer. Senadores e senadoras já podem votar. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Continuando, senhor presidente, desde o início da crise humanitária, estima-se que mais de 264 mil venezuelanos entraram e permaneceram no Brasil. A grande maioria, aproximadamente 100 mil venezuelanos no nosso estado, o estado de Roraima. Esse contingente de refugiados e imigrantes constitui desafio concreto para a sociedade e o governo brasileiro, fazendo com que a causa dessa crise humanitária se torne tópico de particular relevância para o interesse nacional. A preocupação com a crise humanitária venezuelana apresenta desdobramentos concretos para ambos os países. Nos últimos 2 anos, o Brasil já investiu cerca de 400 milhões de dólares diretamente na Operação Acolhida, estruturas, processos e apoios ao governo de Roraima, sem mencionar os custos indiretos relacionados aos serviços públicos e benefícios sociais. Mike Pompeu, por sua vez, anunciou durante a visita a doação de 30 milhões de dólares adicionais em ajuda humanitária por parte do governo americano. São recursos que beneficiarão diretamente o nosso estado de Roraima. A dramaticidade da crise venezuelana foi novamente atestada no dia 16 de setembro pelo relatório da Missão Internacional Independente de Apuração dos Fatos sobre a Venezuela da ONU. A missão concluiu que o Estado venezuelano tem de ser responsabilizado por várias situações críticas que têm acontecido naquele país nos últimos anos.
a preocupação com a situação venezuelana não se restringe ao Brasil e aos Estados Unidos. Por exemplo, o Grupo de Lima, formado por 12 países americanos, manifestou o apoio às forças democráticas venezuelanas e questionou a ausência de garantias mínimas para a realização de eleições livres e enfatizou a importância da manutenção da pressão internacional sobre o governo. Além da situação venezuelana, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro Pompeu trataram de diversos outros temas de interesse da agenda bilateral, como, por exemplo, o esforço coordenado do combate à pandemia do Covid-19, o adensamento da cooperação na área de meio ambiente, inclusive por meio do lançamento do próximo Diálogo 4 sobre Meio Ambiente, que permitirá a cooperação bilateral ampliada em diversas frentes, mediante a busca de parcerias com o setor privado no campo do desenvolvimento sustentável e a adoção de esforços conjuntos para a luta contra crimes ambientais. As negociações avançadas também facilitarão o comércio, boas práticas regulatórias e combate à corrupção. Outro item destacado é a realização do próximo dia 28 do CEL Fórum, ocasião em que representantes do setor privado e do governo. Senhor presidente, de ambos os países, para conter esses fluxos e auxiliar nos investimentos bilaterais. Em síntese, o encontro bilateral de Boa Vista permitiu revisitar e aprofundar diversos tópicos de interesse mútuo no contexto de uma parceria estratégica das duas maiores democracias do mundo. Portanto, senhor presidente, eu que tive a oportunidade de acompanhar aquela visita lá no estado de Roraima, acho que os arroubos de oratória, os excessos praticados pelo ministro Mike Pompeu não vão, de forma alguma, interferir nas relações do nosso país. Inclusive, gostaria de dizer também, presidente, que somos parceiros estratégicos da Venezuela, por que não dizer? Por lá, pelo nosso estado, passam mais de 2.300 carretas carregadas com gêneros alimentícios para atender a população venezuelana. Portanto, a nossa relação é uma relação tranquila, de amizade, e esse fato, por si, não poderia ter gerado toda essa crise que eventualmente foi criada em função da presença do secretário de Estado, Pompeu. Acho que Roraima está obedecendo às orientações do governo federal, o governo federal está agindo de uma forma correta em relação a esses acordos internacionais e, claro, que hoje o estado de Roraima passa a ser, por que não dizer, a bola da vez, mas nós, parlamentares de Roraima, defendemos de uma forma clara os acordos internacionais e também o apoio que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem dado nessas questões bilaterais. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir dos senadores e das